servem para transmitir rotação entre eixos paralelos, como mostram os exemplos. Tá? Você pode ter eixos paralelos aqui, nesse caso aqui com engrenagens helicoidais, mas olha só que legal. Aqui elas já são engrenagens em eixos reversos, né? Então as engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais transmitem também rotação entre eixos reversos, que não são paralelos. Elas funcionam mais suavemente que as engrenagens cilíndricas com dentes retos e por isso o ruído é menor. Então, uma das vantagens, as pessoas sempre perguntam, por que tem essa engrenagem de dente helicoidal, né? A helicoidal, ela serve para eixos paralelos e para eixos não paralelos. A de dentes retos, só paralelo. Então, se eu cair nessa situação aqui, ó, dente reto não me atende. Preciso do dente helicoidal. Beleza, mas faz de conta que é paralelo. Por que entre essa e essa? Por que tem essa opção? Porque ela trabalha de uma forma mais suave. O engrenamento dela é mais suave. Então, você consegue menos ruído e você consegue, para a mesma largura de engrenagem, uma área de contato um pouco maior, já que você estando inclinado, cabe um pouquinho mais de espaço ali, né? Sobra um pouquinho mais de espaço para você tocar um dente no outro. E é esse toque de um dente no outro que é responsável pela transmissão da força, né? Então, lembra lá do lance força, tensão, tensão é força sobre área? Então, vai ter uma força que vai gerar uma tensão nesse dente. Quanto maior for esse dente, quer dizer, mais área ele tem, ele vai suportar, então, uma força maior também, já que a tensão é uma característica do material do qual essa engrenagem é feita. Devagarinho a gente vai semeando essas ideias aí. Bom, aí eu tenho também, já saí das engrenagens cilíndricas, né? As primeiras eram as cilíndricas lá. Coloquei tipos de engrenagem cilíndrica, ficou até azulzinho aqui, tá? Então agora a gente tem o quê? Engrenagens cônicas. Elas são aquelas que têm forma de tronco de cone, um pedaço de cone. As engrenagens cônicas podem ter dentes retos ou helicoidais. Nesta aula, você ficará conhecendo apenas as engrenagens cônicas de dentes retos. Viu? Então, aqui, ó, para que serve a engrenagem cônica? Para isso que está aqui embaixo. Para você poder fazer uma dobra no movimento aqui, né? Você vem com o eixo aqui que está na vertical e muda ele para horizontal. Então, por meio da utilização da engrenagem cônica, você consegue virar, consegue dar um ângulo aí para o eixo, certo? Tudo bem? E olha só que interessante, né? Os eixos, né? Se pegar a linha de centro deles, eles vão se encontrar aqui nesse ponto A, que está marcado aqui, tá? Então, eles são chamados de eixos concorrentes, né? Então, ó, o detalhe, eixos paralelos são esses aqui. Eixos que não são paralelos, ou seja, numa direção qualquer, eles são reversos. Mas quando eles têm 90 graus entre si, então eles são chamados de eixos concorrentes, certo? Não é que tem corrente, não, eles são concorrentes, eles concorrem entre si, tá? O que eles ganham, eu não sei, mas eles concorrem. Beleza? Então aqui, ó, famosa furadeirinha que meu pai tinha quando eu era criança, nunca mais eu vi. Mas colocava uma broquinha aqui, vocês falam, mas que absurdo, né? Hoje em dia qualquer pessoa tem uma parafusadeira, uma furadeira, qualquer coisa aí. Mas naquele tempo não, era tudo sacrificado. Os serviços eram feitos muita coisa com madeira, né? Então, uma furadeirinha dessa aqui para você poder utilizar aí furando alguma peça de madeira, é bem tranquilo, né? Deixa eu ver quem que tá me chamando ali, que tá dizendo que entrou na aula. Ok.
Taran, taran. Bom, deixa eu continuar aqui onde eu estava. Então, como eu falei, né, essa furadeirinha aqui, ela é antiga, a pessoa girava aqui, por essa manivelinha, girava esse corpo todo aqui, que na verdade representa uma engrenagem. Ela era de alumínio fundido, né, materialzinho bem fraquinho, assim, mas ela ficava presa nesse eixo aqui. E aí, tinha aqui nessa ponta uma engrenagem cônica também, que fazia girar esse eixo. Então aqui, lógico, ó, essa engrenagem maior, você girava com a mão aqui por meio da manivela e ela multiplicava essa rotação, já que você tinha uma engrenagem pequenininha aqui. Vamos ver se a gente consegue aumentar para vocês verem. Vixe, ficou horrível, né? Não deu muito certo esse aumento, não. Mas, agora eu vou ver se eu acho uma por aí, para a gente mostrar uma foto legal, né? E as pessoas usavam, né? Não era para furar concreto, nada, era fazer um furinho numa tabuinha, numa prateleirinha, alguma coisa assim. Então era tudo meio. Tinha uma. Como é que eu vou dizer assim? Tinha uma dimensão bem menor do que as coisas têm hoje, né? Principalmente para nós que estamos aí no ramo industrial. Então, para a gente tudo tem que ser feito com máquinas grandes, pesadas e tudo mais. E naquele tempo se fazia muita coisa mais artesanal mesmo, né? Vendo algumas pessoas caindo, voltando, acho que está indo bem, né? Ok. Então tá, vamos em frente aqui. Opa, tela errada. Ok. Então, entendemos aí que a engrenagem cônica, ela é feita para você poder ter eixos concorrentes aí, né? Eixos, vou falar entre aspas, dobrados, né? É uma dobra, quando o eixo vira a esquina. Aqui ele está dizendo, né, que a coroa é a que tem o maior número de dentes e que transmite a força motora. Veja a resposta correta. Que porra é essa aqui? Agora eu não entendi. Ah, tá. Tá mandando escrever aqui. Caramba, passei batido pelo exercício. Você já aprendeu que as engrenagens de tamanho diferentes têm nomes especiais, então resolva o próximo exercício. A ilustração mostra duas engrenagens cônicas de dentes retos. Escreva nas linhas de chamada qual é a coroa e qual é o pinhão, certo? Então, coroa é que tem um número maior de dentes, tá? Ora. Perdemos a chance aqui, então, coroa e pinhão, tá? Bom, temos também... Opa, engrenagens helicoidais, né? Nas engrenagens helicoidais, os dentes são oblíquos em relação ao eixo. A gente já deu uma olhada lá. Entre as engrenagens helicoidais, a engrenagem para rosca sem fim merece atenção especial. Então, o que é uma engrenagem para rosca sem fim? Repare que é o seguinte, né? Aqui a gente tem uma coroa, tá? É uma engrenagem, com o jeitão de uma engrenagem mesmo, mas aqui a gente tem uma coisa que não parece uma engrenagem, na verdade parece um parafuso. A gente até que chama de parafuso ou de rosca sem fim. Por que chama rosca sem fim? Porque ela fica girando aqui, mas ela não anda, né? Ela fica parada. Então ela gira. Ao girar, ela faz o quê? Ela faz essa aqui se movimentar. Então, ela é utilizada aí para transmissões com grandes reduções de rotação, né? Depois a gente vai ver com calma. Outra coisa interessante também, que os dentes dessa coroa, eles são côncavos, quer dizer, como eles vão ficar apoiados nessa parte cilíndrica aqui, nessa parte que lembra um parafuso, então elas têm uma curvatura para poder encaixar melhor ali, tá? Por isso que chama côncavo, ok? Vou ver aqui, ó, uma rosca sem fim. Aqui o cara tem, né, uma manivela aqui que ele vai girar. Isso aqui vai girar bem devagar. Então, a rosca sem fim, ela proporciona para a gente grandes reduções de rotação num sistema bastante compacto. E por último aqui tem a cremalheira.
Relógio de parede tem daí, professor. Como é que é? Relógio, aquelas caixinhas de relógio de parede. Relógio de parede, tem o rosca sem fim. Isso, A máquina que eu mais gosto de ver que tem rosca sem fim é aquela máquina de assar frango, sabe? O pessoal fala que é televisão de cachorro. A gente fala que é televisão de cachorro, mas a gente gosta de ficar olhando lá também, né? Então você vê que tem cada espeto que estão os frangos, ele tem isso aqui. Perto do cabo ele tem uma coroa dessa aqui e na lateral da máquina tem um eixo vertical com essas partes aqui. Ele tem vários setores, né? Que são em formato de rosca, assim, e cada um deles fica posicionado de modo que o cara encaixa o espeto ali e ele fica rodando, né? É uma visão bem agradável, inclusive. Redutor de válvula também. Sim, Tem uns lá na firma, tem. tem vários tipos de redutores que utilizam, né? Quando chegar lá na frente nas aulas de manutenção, a gente vai levar alguns redutores aí para vocês. Ô, professor, Oi? seguinte, ali no filtro rotativo tem um desse aí, mas é bem grande, sabe? Certo. A redução. E ele fica mergulhado no óleo. Ele tem que ficar mergulhado no óleo, essa parte de baixo aí, essa parte pequena? Na verdade, a gente precisa que o óleo fique aqui no meio, né? Isso. O óleo tem que estar presente aqui na ligação dos dois aqui, porque é onde você tem a região de maior atrito. Além disso, você tem também os rolamentos, provavelmente, né, se tratando de um redutor mesmo, geralmente você tem rolamento dos dois lados aqui e nas duas extremidades do eixo aqui também, né? Então é necessário que a lubrificação chegue nessas partes, tanto no contato dos dentes, quanto nos rolamentos que estão aqui. Aí vai muito assim de pegar o equipamento, verificar, né? O fabricante geralmente ele coloca lá um nível de óleo, né? Que é o que ele considera necessário e suficiente para fazer a lubrificação. Lembrando que pouco óleo não lubrifica, muito óleo faz pesar o mecanismo, né? É igual a gente querer se movimentar dentro d'água, é mais pesado, né? Então, o mecanismo também vai sentir esse arraste aí se você colocar óleo até a tampa, né? Então, para isso tem um nível recomendado aí, né? Um nível de projeto, tá? Ok? Ok, professor. Beleza. E aí temos a cremalheira, né? Só para falar aí dos tipos de engrenagem. Então, a cremalheira, ela é uma barra, e o nome é esse, ó, cremalheira. Tem gente que chama de crimalheira, gre ou gri com letra G, né? Então não é, escreve desse jeito aí, cremalheira, certo? E fala também desse jeito, tá? Não é só escrever não, escreve e fala cremalheira. Lembra de creme, certo? Então tá, o que que é a cremalheira? Ela é uma barra que tem dentes, cujo perfil se encaixa bonitinho aqui em alguma engrenagem e ela transforma o quê? O movimento rotativo da engrenagem num movimento longitudinal, num movimento retilíneo, né? Ou o contrário, às vezes você tem uma coisa que tem um movimento retilíneo e vai fazer algo girar, tá certo? Existia no passado, tinha uns carrinhos de corrida, eu não sei se hoje tem, brinquedinho assim, um carrinho de plástico, e você colocava uma peça parecida com essa cremalheira aqui, e na ponta ela tinha um cabo em T, assim, para você segurar. Era uma peça plástica. E aí você puxava aquilo de uma vez. No que você puxava, fazia girar dentro uma engrenagenzinha que estava associada a uma roda de inércia. Essa roda de inércia, ela dá um embalo e depois ela custa, igual aqueles carrinhos de fricção que a gente fala, né? Já viram? É que isso aí é antigo, né? Hoje em dia tem coisas mais modernas aí. Mas existia isso, então o cara dava um puxão ali, fazia ela girar, né? Eu não lembro o nome dos carrinhos, mas uma hora eu acho imagens deles. Então tá aqui, ó, a cremalheira funcionando, né? Movimento rotativo aqui da engrenagem, representado aqui só por alguns dentes. Então, sempre no desenho eu tenho
essas simplificações. E aí vocês vão ver que tem o seguinte aqui, ó, já vamos aproveitar, né? Tem essa linha aqui que é a linha externa da engrenagem. Tem essa linha aqui que ninguém sabe o que é, uma linha que parece uma linha de centro aqui, não é isso? Alguém sabe me dizer que linha que é essa aqui? Hã? Linha do pé da engrenagem? Linha de centro? Professor, seria Ela a parece linha, uma linha de centro, né? a linha de atrito? Ponto de contato. Auxiliar? Ó, o povo ficou animado aí para... na verdade ela chama linha primitiva, tá? E ela se refere exatamente a isso que vocês falaram aí, o ponto de contato, né? É o ponto de transmissão de força aqui. Linha de simetria? Como é que é? Linha de simetria, isso daí que é o tracejadinho, um ponto. Nesse caso aqui, ela não está seguindo a norma do desenho, né? Aham. Então, ela não é uma linha de simetria, ela não é uma linha de centro, ela representa um diâmetro que existe aqui. Se a gente pegar desse ponto até esse ponto, dá um diâmetro, né? Então, ela representa o diâmetro primitivo da engrenagem, que é um diâmetro difícil da gente medir. Botar um instrumento lá, vocês falam, putz, onde que é isso aqui? Você não tem uma referência muito clara, mas ele é muito bom de calcular, e ele é o diâmetro onde as coisas acontecem, ou seja, quando eu vou fazer a relação de transmissão de uma engrenagem, é com esse diâmetro primitivo que eu trabalho. Eu não trabalho nem com o externo, que é esse aqui, né? E nem com o interno, que é esse aqui, onde estão as raízes aqui. Alguém falou da raiz aí, né? O diâmetro de raiz seria esse mais interno aqui, ó, que não está aparecendo em todo o desenho, mas ele está aqui. Mas a gente vai bater bastante aí nessa definição, vai trabalhar com isso aí, vai ficar tudo bacaninha, vocês vão ver. Ok? Então, só para chamar a atenção. E aí a gente entra aqui, né, na parte 2 aqui das engrenagens. A parte de engrenagens, ela tem bastante informação, né, para a gente trabalhar. E é isso que transforma a engrenagem numa coisa assim tão interessante, né? Então, ó, a gente vai ver como é que é a representação dela no desenho técnico. Mais ou menos a gente já viu aqui, né? Eu não preciso fazer todos os dentes, eu faço só uma parte da representação. Mas vamos ver como é que é aqui, ó. Então, primeira coisa que eu preciso ter, ó, o diâmetro primitivo aqui, né? Quem estava com a apostila na mão e se virasse uma página, achava ele aí, né? Mas então, a engrenagem ou as engrenagens são representadas nos desenhos de maneira normalizada. Como regra geral, a engrenagem é representada como uma peça sólida, sem dentes. Claro que com o advento aí do SolidWorks e outros programas aí de CAD, ficou mais fácil desenhar qualquer coisa, né? Então hoje o cara faz, pinta, borda, mas a norma tradicional do desenho ainda não mudou. Ela diz que você pode fazer a engrenagem só sendo representada pela sua simbologia, tá? Então, apenas um elemento da engrenagem, o diâmetro primitivo, é indicado por meio de uma linha estreita de traços e pontos, como mostra o desenho. Então, essa linha aqui é talvez a linha mais importante de uma engrenagem, né? Porque ela define o diâmetro primitivo. Esse cara aqui, diâmetro primitivo, ele vai aparecer em uma série de cálculos aí que a gente tem que fazer, tá? E a gente vai fazer, a gente vai ter que ficar bom nisso aí, né? Depois a gente vai ficar excelente, mas por enquanto a gente vai ficar bom. Então, na fabricação de engrenagens, o perfil dos dentes é padronizado. Os dentes são usinados por ferramentas chamadas fresas. Inclusive, elas têm um nome, elas se chamam fresas módulo, tá? Fresa módulo. A escolha da fresa depende da altura da cabeça e do número de dentes da engrenagem. Por isso, não há interesse em representar os dentes nos desenhos. Então, o cara tendo as dimensões da engrenagem, ele vai escolher a ferramenta e vai proceder à usinagem da engrenagem, ou seja, vai fabricar, vai produzir a engrenagem, tá? Como que eu represento os dentes da engrenagem aqui, ó? Vamos lá. Quando excepcionalmente for necessário representar um ou dois dentes, eles devem ser desenhados com linha contínua larga. Então aqui, ó, faz um pedacinho aqui que representa o dente. E olha que interessante, né? Vamos aproveitar esse desenho aqui, embora tenha outros,
Vamos explorar um pouco o potencial desse desenho aqui, ó. Estou aumentando bem. Agora eu vou chegar lá. Então, olha aí que bacana. Vou centralizar essa imagem. Então vejam o seguinte aqui, ó. Eu tenho nessa figura, né, algumas informações que são muito importantes. Claro que não tem número nenhum aqui. Não daria para eu fabricar essa engrenagem porque eu simplesmente não tenho os valores, né? Mas o que que eu tenho? Ó, se eu pegar desse ponto aqui de fora, ó, dessa linha larga aqui do lado esquerdo, até essa outra aqui, eu tenho um diâmetro, vamos lá, interno, externo ou primitivo? O que que vocês falam? Interno, externo ou primitivo? Externo. Externo, né? Muito bem, diâmetro externo, tá? Para que que serve o diâmetro externo de uma engrenagem? Se eu quero fabricar uma engrenagem, para que que serve o diâmetro externo? Tamanho dela. Tamanho dela, né? Então eu vou lá, vou pegar um material, vou fazer uma bolacha, né? Vou fazer um disco sem dente nenhum, mas ele tem que medir esse diâmetro externo. Vocês concordam? Sim. Isso, né? Muito bem. Sim. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou chegar com uma ferramenta que já foi citada ali, que é a fresa. E eu complementei que é a fresa módulo, né? Essa fresa módulo, ela vai chegar aqui, ó, ela tem o formato desse canal aqui, assim, ó, parece um V sem ponta lá no fundo, né? É um V cortado, tá certo? Parece um R de cabeça para baixo. Então, a ponta da fresa módulo, ela vai ter esse desenho aqui. Ela é um disquinho assim, cortante. Lembra aquelas estrelinhas de ninja, sabe? Que o cara joga assim para acertar o inimigo, né? Que nunca acerta, né? Acaba pegando na parede, mas enfim, melhor não brincar com aquilo não. Então a fresa módulo, o que que o cara vai fazer? Ele sabendo qual é a fresa que ele vai escolher, que como disse ali é baseada no formato e no número dos dentes. Então ele escolhe a fresa módulo, vem com ela, vamos pegar aqui do lado, ó, esse dente aqui já está feito, eu não quero saber dele, vamos pegar aqui, ó. Ele rela a fresa aqui, e daí ele vai começar a desgastar, vai abrir o buraco aqui até chegar onde? Até chegar aqui, ó, nesse diâmetro aqui da raiz, que é o diâmetro, qual que é esse aqui, gente? Da raiz. Interno. Interno, muito bem. Então, ó, eu já defini o diâmetro externo e o diâmetro interno. Esse interno, ele vai dizer para mim aqui, ó, a fresa módulo, ela vai chegar até aqui. Se ela passar daqui, ela vai comer demais aqui e o dente vai ficar fininho, não vai prestar. E se ela chegar de menos aqui, ela não vai fazer o canal certo do dente, a outra engrenagem não vai engrenar aqui. Então é muito importante que eu saiba partir daqui do ponto onde eu resvalo a ponta da fresa aqui até a parte do diâmetro interno aqui. Então eu tenho que pensar assim na minha mente, tem que estar muito claro onde está essa linha aqui mais escura aqui de fora, essa linha mais grossa. E da minha mente também tem que estar muito claro onde vai estar essa linha aqui de dentro. Porque eu vou ter que trabalhar a ferramenta daqui até aqui. Nem mais, nem menos. Certo? Muito bom. E aí sobrou o diâmetro primitivo, né? Esse aqui é um cara que não mede nada aqui por enquanto, né? Mas a gente vai entender ele já já de uma maneira melhor, tá? Garanto para vocês aí. Então aqui está mostrando alguns tipos de engrenagem, como que elas são representadas no desenho, né? Eu não vou ficar muito tempo com vocês aqui, tá? O material está aí disponível para vocês verem. Então reparem que sempre eles mostram aqui, ó, aqui ela de frente, aqui ela de lado, tá? Mostrando exatamente onde está o que, ó, a raiz ela passa sempre por essa linha aqui do diâmetro interno e mostrando onde está o topo aqui, né? Crista, que ela vai estar coincidindo com esse diâmetro externo, ok? Sempre que eu desenhar uma engrenagem, eu vou fazer assim, como se ela estivesse com o dente
um deles totalmente para cima aqui, né? Ah, mas se eu quiser desenhar ela mais viradinha, não, o desenho pede que esteja assim, tá? Para você visualizar como que é o detalhe do dente aqui, tá bom? Legal. Então agora, deixa eu ver se é agora mesmo. Aqui tem algumas representações da engrenagem aqui quando ela é helicoidal, está dizendo que o dente é inclinado nessa direção aqui, ó. E esse aqui é aquele dente côncavo, certo? Beleza? Ó, aqui é dente reto, né? Não tem nenhuma marcação. E aqui são dentes helicoidais. E aqui é aquele dente côncavo da engrenagem lá da rosca sem fim. Beleza? Desenho dos pares de engrenagem. Vamos ver como é que é agora, quando eu vou desenhar duas engrenagens. Aí, ó. Se eu tenho uma engrenagem no eixo sem fim, ó como é que ela fica, ó. É o diâmetro primitivo, que é esse cara aqui da linha traço, ponto, que nos lembrou aquela famosa linha de centro lá de trás. E ela vai vir onde? Vai tocar a outra linha primitiva da rosca aqui. Certo? Então, elas é que se tocam. A crista vai mais lá no fundo, ela vai na raiz do filete aqui da rosca sem fim. E a cabeça aqui do dente, do filete, a crista do filete, ela vai na raiz da engrenagem. Beleza? É só parar para pensar um pouquinho, analisar que fica bem claro, bem tranquilo para vocês isso aí. Aqui a representação de frente e de lado em corte. E tem gente que vai falar, nossa, que confusão, né? Ó, ele sobrepõe os dentes aqui e transforma essas duas linhas, essa aqui que sobe aqui e essa aqui que desce, as duas linhas primitivas, numa linha só. Certo? Que aí sim parece uma linha de centro aqui, né? Mas ela está mostrando onde que os dentes se tocam. Ok? Bacana, né? Então, ó, aqui para engrenagem cônica também. Eu não vou ficar muito agarrado nesses conceitos de desenho, porque isso com o tempo vocês vão pegando. Só para mostrar que o desenho não acabou lá atrás, né? Tem gente que, legal, nunca mais vou ter que ver desenho. Meu, você está condenado a ver desenho pro resto da vida. Só por esse tempo aí, tá? Vamos ver aqui. Agora sim, ó. Características das engrenagens. Então, para interpretar desenhos técnicos de engrenagens, é preciso conhecer bem suas características. Então, estando lá no desenho, quando a gente olha para uma figura assim, ó, ou assim, cadê? Isso aqui, ó, quando você olha para isso aqui, apesar de não ter nada ou ter muito pouca coisa desenhada, o que a gente tem que enxergar nisso aqui? A gente tem que enxergar isso que está aqui embaixo. Essas tais características aqui, ó. Uau, tem bastante coisa, né? Tem, mas a gente já está meio craque em fazer isso aí. Então vamos entender aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a raiz do dente? Ó, começa aqui, raiz, né? Ó, a linha da raiz vem aqui. Passa aqui, emenda aqui, passa aqui, emenda aqui, vem vindo. Essa linha define aquilo que nós chamamos de diâmetro interno, né? Aquele aqui, ó. A linha de cota, diâmetro interno. Vamos lembrar que o diâmetro interno, ele está aqui e vai daqui até, imagina isso aqui dando a volta lá do outro lado, lá na base do seu celular, da sua tela, do seu computador, seja lá onde for. Então, daqui até o outro lado, passa pelo centro, vai lá do outro lado, você vai ter o diâmetro interno. O diâmetro, ele pega os dois lados de uma circunferência, né? Beleza? Muito bem. Vamos pular esse aqui, vamos para esse aqui, ó. Se eu pegar aqui na crista, é o diâmetro externo, né? O diâmetro da tal bolacha que eu falei, do disco, que eu tenho que tornear para depois construir uma engrenagem. Então, se eu pegar, ó, dessa linha aqui, vier para cá, atravessar o centro e chegar lá do outro lado, que vai estar lá embaixo, eu tenho o diâmetro externo. Se eu pegar o diâmetro externo e tirar o diâmetro interno, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar
dos dois lados, veja bem, dos dois lados, isso aqui que está com o nome de H. Um desse lado e um lá do outro lado, lá embaixo. Então, esse H, a gente ainda não tinha explicado para vocês. Está escrito aqui embaixo, né? Cadê? Olha lá, altura corresponde à soma da altura da cabeça mais a altura do pé do dente. Então tá. Altura é a altura do dente, ó, da raiz até a crista. Ela é a soma do quê? Da cabeça, que é essa parte aqui de cima, ó, que é a letra A, e do pé, que é essa parte aqui de baixo. Tá aqui, ó, letra B. Então vamos entender de novo, ó. O pé do dente, ele vai da raiz até a linha primitiva, que é a linha de contato. A cabeça, ela vai da linha de contato até a crista. Certo? Somando cabeça com pé, eu tenho a altura do dente. Difícil entender isso? Não é, né? Então, vamos entender agora o seguinte, ó. Aqui eu tenho o diâmetro primitivo, não tem? Diâmetro primitivo, ele vai pegar dessa linha primitiva, que vai dar volta até o outro lado. Então, vai ser o diâmetro primitivo lá do outro lado. E aí, para aquele pessoal que gosta de me ver sofrer e tal e coisa, tem uma surpresa legal, né? A gente vai fazer isso aí funcionar no Paint. Ah, é? Quer ver? Eu vou colocar aqui, só para a gente garantir que todos vocês vão estar entendendo bem isso daí, tá? Então, já estou abrindo aqui o Paint 3D. Já vou mudar o compartilhamento aqui. E vocês vão adorar, porque daí vocês ficam rindo enquanto eu me lasco lá, né? Só um pouquinho. Parecia que tinha alguém mandando algum sinal aqui. Deixa eu ver. Foi impressão minha. Calma. Tinha, mas o cara já correu aí, ó. Eu vi, hein? Mas eu não sei o que era. Era um gesto aí. Ah, tava rindo ali, ó. Ah, agora eu vi. Todo mundo viu também, né? Então tá bom. Mas é isso mesmo. Temos que ter alegria. Vou mudar aqui a tela, fazer um pouquinho maior. Tarará, tarará. Bom, então, eu nem lembro mais como é que usa isso aqui. Tanto tempo que eu não uso. Vamos ver se eu vou relembrar. Ai, meu Deus do céu. Tanta coisa boa para fazer na vida, eu tinha que escolher da aula. Vamos lá. Bom, vamos fazer aqui então o que poderia representar a engrenagem. Então, vou fazer aqui um círculo, tá? Fazer uma engrenagem, diminuir um pouco essa linha aí. Fazer esse aqui o diâmetro externo, né? Fazer maior um pouquinho aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Então, né? Sim. Sim, muito bem. Sim. Então, ó, peguei um disco de metal, por exemplo, que eu quero fazer uma engrenagem. Então, agora eu preciso saber onde é o diâmetro interno dessa engrenagem. Então, eu vou definir esse diâmetro interno. Como sendo aqui. Até que tá bom, né? Esse é o diâmetro interno. Então, o que que acontece? O diâmetro interno é onde tem a raiz dos dentes. Se eu pensar no dente, o dente vai daqui até aqui fora. É isso? Agora eu vou fazer a linha primitiva. Linha primitiva. Até que tá saindo melhor do que eu imaginava. Linha primitiva. Deixa eu fazer um pouquinho diferente para ficar mais certo. Depois eu vou explicar por quê.
explicar o que eu quis dizer com mais certo. Vamos fazer ela mais fininha. Isso. Então, temos aí a linha primitiva, tá? Então, vejam só. Eu poderia estragar tudo isso fazendo o quê? Fazendo a mão livre aqui, né? Mas eu não quero estragar, então vou fazer assim, ó. Vou puxar uma linha daqui até aqui. Certo? E agora, vou puxar uma outra linha daqui até aqui. Então, simbolicamente, isso daqui vai ser o dente da engrenagem. Simbolicamente, tá? O dente, ele não é reto assim, ele é arredondado. E aí, vamos fazer o quê? Para ficar bem certinho, vamos apagar aqui esse meio, né? Para ficar o dente bem marcadinho aí. Aí, ó, acabei apagando um pedaço do dente, mas não tem problema. Então, o que a gente tem que... Só um pouquinho, gente, deixa eu responder aqui que o chefe está perguntando um negócio aqui. Avisar para ele que eu estou dando aula, né? Pessoal, recebi as mensagens de vocês aí que estão na aula, tá? Daqui a pouco eu dou uma olhada aí no intervalo, tal. Tem bastante coisa aqui, cada um mandou mais 5, 6. Depois eu dou uma olhada. Deixa eu só ver o que o chefe quer aqui, que daí eu já respondo aí. Só um pouquinho. Prontinho. Então vamos voltar lá. Então o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, a gente tem o dente, né? Esse dente, ó, daqui da base do dente, né, que seria a raiz, até a crista aqui, até o topo do dente, ele tem uma altura chamada H, tá? Se a gente pegar daqui, ó, da mesma base até essa linha aqui, a gente tem o pé. Se a gente pegar dessa linha aqui até a de fora, a gente vai ter a cabeça. Então, o pé mais a cabeça vai dar a altura, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, tá? Vou escrever aqui, vamos ver, texto, vou pegar uma letrinha menor aqui, e vamos escrever aqui, ó, aqui. A mais B é igual a H, certo? Então, A mais B é igual a H, onde eu tenho A, essa parte aqui, o B, essa parte aqui, certo? O total é o H. Aí eu tenho, nesse diâmetro de fora aqui, o diâmetro externo. Nesse intermediário, o diâmetro primitivo. E nesse aqui, o diâmetro interno. Então, o que eu quero que vocês vejam? Quero que vocês enxerguem o seguinte, ó, eu vou escrever algumas coisinhas aqui. Professor, Diga. se aí onde está a raiz do dente é chamado de diâmetro interno, Isso. o furo do centro do eixo também é interno? Não, aí a gente está falando só da parte do dente, aí tem um cubo lá no meio que não está sendo representado aí. Ok. Tá? Quando a gente fala em diâmetro externo, diâmetro primitivo e diâmetro interno, a gente está se referindo só àquela faixa onde tem os dentes ali. Que eu fiz grandão assim para chamar a atenção, tá? Ok. Beleza. Então aí acontece o seguinte, ó.
Se eu pegar aqui o diâmetro externo menos a altura, aliás, 2 vezes a altura, eu vou ter o diâmetro interno. Por quê? O diâmetro externo é daqui até aqui. Então, para eu chegar no diâmetro interno, eu tenho que tirar essa altura que está aqui, mas tem que tirar outra altura que está aqui embaixo, daqui para cá. Então, eu pego o externo, que é essa linha mais grossa aqui de fora, tiro uma altura desse lado e tiro uma altura desse outro lado. Então, vim parar no interno aqui, certo? Beleza, galera? Tudo bem? Isso aí deve ter em algum lugar para vocês lerem depois, mas se quiser copiar também não tem problema não. Se eu pegar aqui o diâmetro externo menos 2 vezes a cabeça, eu vou ter o diâmetro primitivo. Deixa eu deslocar isso aqui mais para baixo. Certo? Então, olha só. Partindo do externo, se eu quiser chegar no interno, eu tenho que tirar 2 alturas. Mas partindo do externo, se eu quiser chegar no interno, eu só tiro 2 cabeças. Uma cabeça aqui, uma cabeça do outro lado. Deu para entender? Certo? Agora aqui, ó. Se eu tiver no interno, e eu somar 2 alturas, onde que eu